Ah, então tá, você que sabe. Vamos lá. Primeira... Minha irmã já entrou, ó. Júlia Valente. Ei, Tá Júlia, seja perfeito. bem-vinda. Ai, gente, deixa eu me afastar um pouco. Olha, essa é a minha segunda live, hein, Tamires? É a segunda, né? Ai, que honra. Vocês têm que me ajudar, gente. Eu fico nervosa. Rose. Rebeca, minha Não, você prima. fica tranquila. Chamei a família inteira para bombar. Ah, arrasei na maquiagem, me dediquei também fazendo essa maquiagem para vocês. Tá vendo, gente? Viu? Alice, minha amiga, minha obstetra, É, maravilhosa, que delícia. maravilhosa. Oi, olha, parto Minha irmã humanizado, também entrou, pode viu? procurar a doutora Alice Bogado, porque, vou te falar, Ela é muito boa. Bianca, minha prima, e gente, tô só entre amigos Eita, e gente família ruim aqui. também. Eu vi. Ah, Então, Júnior Medeiros, ei, trabalha comigo. ai, que bom! Então tá, eu vou começar. Porque senão não vai Uhum. dar tempo. Porque são muitas perguntas. Ai, meu Deus. São muitas perguntas. Olha, ô, gente, eu quero avisar que o tema é o seguinte, né? O tema é cuidados necessários para ter uma pele linda e saudável. Uhum. Inicialmente, eu pedi perguntas sobre pele, só que muitas pessoas pediram sobre cabelo. E Uhum. aí eu vou dar prioridade primeiro para a pele, né? Claro. E aí depois, porque o Instagram ele corta em uma hora. Aí depois eu vou e... Tá dando eco. Tá dando eco? Não tá dando eco aí pra vocês? Ah, vou abaixar o volume no meu celular. Eu realmente aumentei. Vê se melhorou. Então Oi. tá, Oi. tá. Melhorou? O fone, gente, vai estragar meu visual. Aquele fone, eu não tenho aquele fone, aquele sem fio. Aham. Já baixei o som. Tá. Então, eu vou começar como de praxe, apresentando o meu projeto. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou me apresentar porque nem todo mundo aqui me conhece. Meu nome é Tamires Martins, eu sou pedagoga, eu sou servidora pública, trabalho no município de Belo Horizonte. Tenho 3 pós-graduações, ludopedagogia, alfabetização e letramento e educação infantil. E aí, esse projeto que se chama Me Faz Entender, ele veio desse momento, eu sempre digo, né? Desse momento difícil, eu quis trazer algo de bom, né? Que é o conhecimento, que é, né? Para trazer para os meus seguidores. Muita coisa eu não entendo e muita coisa eles também não entendem. Então, assim, tá tendo um retorno muito legal. E aí, desde sempre, eles pedem por dermatologista. E aí eu falei, nossa, a Lívia é incrível. Eu olhando lá Enfim. E Obrigada. aí, e aí, doutora, eu quero que você se apresente agora, Então, tá? meu nome é Lívia, eu sou dermatologista, eu atendo em Niterói. Ah, obrigada. Minha sogra, gente. Hoje eu tô na torcida Melhor aqui, ó. Todo mundo, dermatologista. meu Seja filho e bem-vinda, meu marido Glória. estão lá dentro assistindo também. É, e eu sou dermatologista, atendo em Niterói. Eu sou formada na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, e fiz a residência médica, que é a especialização no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. É, e é isso, não sei muito mais o que. E estou disponível para responder para vocês, disponível para
para responder as perguntas aí que surgiram. Tá, Fiquei sabendo que foram muitas, né? muitas. Carlinha. Então a gente tem que correr, porque o Instagram, em 1 hora, ele cai. A menos que Uhum, a gente faça 2 partes. uhum. Mas pode ficar tranquila, porque assim. Olha, já vou iniciar rapidamente a primeira pergunta. Eu vou começar sobre pele, porque o nosso tema é sobre pele. Aí, Uhum, sobrando tempo, a gente fala sobre cabelo, né? uhum. A primeira pergunta é: qual é a influência da alimentação na saúde da pele? A alimentação, né, é de importância global para a saúde, né? Todo mundo sabe que a alimentação é muito importante e óbvio que para o maior órgão que a gente tem no corpo, a pele, é, a alimentação tem muita influência na qualidade da pele. É, Isso a gente está vendo, inclusive, nessa quarentena, né? No consultório, a gente tem visto pessoas que não tinham tendência à acne, desenvolvendo acne. E olha que eu me incluo nessas, porque com a ansiedade, o estresse, a gente tende a buscar refúgio nos alimentos mais calóricos, né? De índice glicêmico mais alto. E isso acaba repercutindo numa maior produção de sebo, de acne. E isso pode gerar um monte de alteração, não só na pele, mas no couro cabeludo. Então, ter uma alimentação saudável é super importante. É, Conforme a gente vai vivendo, né, e se expondo, inclusive a fatores, o próprio metabolismo celular, ele produz muita radiação, muita oxidação celular, muitos radicais livres. E isso se agrava com exposição à poluição, radiação ultravioleta, bebida alcoólica, tabagismo, cigarro, com todos esses fatores internos, né, o envelhecimento natural, cronológico, atrelado à exposição ambiental, a célula acaba produzindo muito radical livre, e esses radicais livres geram envelhecimento, quebra de colágeno, flacidez, perda de sustentação da pele, tudo que a gente não quer. Então, os alimentos, através dos alimentos, a gente consegue ingerir vitaminas que têm ação antioxidante, vitamina C, licopeno, beta-caroteno, tudo isso que acaba repercutindo, né, na, na preservação do colágeno, na prevenção da flacidez. Então, assim, de um modo geral, eu oriento os pacientes a terem uma dieta equilibrada. Tudo na vida é um equilíbrio. Então, evitar Uhum. carboidrato, a ingesta de carboidrato é super importante. Ele entrega energia, né, para o nosso organismo. Só que se a gente puder dar preferência aos carboidratos não refinados, né, aquele que eu vou te confessar que é para mim muito desafiador, porque é o pão branco, é o bolo, é o açúcar refinado, um cafezinho com açúcar refinado. Para mim é muito difícil fugir desses carboidratos refinados, mas a opção, né, a melhor opção para a pele, por exemplo, são os carboidratos pão integral, mais complexos, porque eles acabam melhorando de uma maneira global a pele, né? Melhora a produção de sebo, reduz esses riscos, né, de envelhecimento celular. Então, ter uma dieta equilibrada com a quantidade de ingesta proteica legal, uma qualidade de ingesta proteica legal, carboidrato, sempre optar pelos carboidratos mais complexos, né? E frutas e verduras e à vontade que vão entregar essa vitamina, os antioxidantes, obviamente repercute na pele, tanto na questão da preservação do tecido, né, em relação ao envelhecimento, quanto na qualidade do sebo. E olha que eu não estou nem entrando em doença, porque se a gente for estudar a fundo a deficiência de vários nutrientes, a gente entra
em capítulos da dermatologia de doença. Então, baixa ingesta proteica pode provocar desde marasmo, kwashiorkor, né? Doenças com repercussão cutânea muito graves, deficiência de vitamina A, de vitamina C, escorbuto. Então, Uhum. assim, a parte patológica a gente não vai entrar aqui. Mas, obviamente, ter uma alimentação balanceada e equilibrada e saudável acaba, sim, quebrei um copo, melhorando a qualidade da pele como um todo, Sorte. né? Tá. Então, vou passar para a segunda pergunta, tá? Aham. Quais os cuidados preventivos para a saúde da pele? Olha, cuidados preventivos. A gente sempre pensa na proteção solar, né? Porque o sol é um dos fatores que geram essa oxidação celular, esse avanço no envelhecimento da pele, na quebra de colágeno, isso tudo que a gente falou antes. Então, assim, o básico é poupar a sua pele desse fator da radiação ultravioleta que pode degradar mais colágeno. Tudo que a gente não quer. A prevenção passa, com certeza, pela alimentação, por um estilo de vida mais saudável, por baixa ingesta, né, alcoólica, por pouca exposição ao tabagismo, né? O ideal é evitar o tabagismo, mas todos os cuidados, e eu tenho visto muito esse movimento de skincare, né, de estímulo das pessoas a terem uma rotina de limpeza, de aplicação de produtos. Isso é muito positivo, porque eu lembro que na minha adolescência não existia muito esse movimento, a gente não via, né, as pessoas tão preocupadas com a rotina, né, de higienizar a pele, depois Esse, hidratar, esse, tonificar e passar protetor solar. Então, assim, ter uma rotina de cuidados e uma consistência de cuidados ao longo da vida, isso tudo é muito importante para a prevenção do envelhecimento da pele, claro. né? Porque a gente é essa rotina que vai manter a Não, pele limpa, sem os resíduos que não acabam. dormir com maquiagem, né? A poluição também é um fator, um desses fatores externos que geram essa exposição celular a radicais livres, né? Então, quando a gente higieniza bem a pele, isso tudo acaba prevenindo, gerando um processo de envelhecimento mais saudável, né? entendi. Eu Então, tava essas rotinas de skincare, obviamente, a sua rotina de skincare tem que ser direcionada e combinada com o seu dermatologista. Fazer as coisas, né? Porque viu na internet, acaba sendo perigoso. Os dermocosméticos vieram para ser os nossos aliados e não para atrapalhar, né, a nossa vida. Então, o ideal é sempre ir no seu profissional de confiança, para vocês combinarem ali uma rotina de cuidados que vão impactar com certeza nesse processo de envelhecimento da pele. Você está parecendo uma live. Acho que sim. Doutora Lívia, é porque você citou várias vezes a palavra skincare, e aí eu gostaria de explicar, porque eu acho que nem todo mundo sabe o que quer dizer, né? Eu mesma descobri pela minha sobrinha, que é um termo que nem todo mundo sabe. Skincare é o momento de higienização, né, da pele, que quando você chega em casa, é isso. Skincare é uma palavra, né, que vem do inglês, não é? Em inglês, Mas é né? o cuidado com a pele. É uma Isso. rotina de cuidados com a pele que está muito em voga por conta da presença das blogueiras, das influenciadoras digitais, que Isso. falam muito sobre os cuidados, né, as rotinas. E agora a rotina coreana de cuidados né, das orientais, de cuidado com a pele, também tem sido muito explorada, né? Eu vejo isso no consultório, os pacientes fazendo várias etapas. E é muito legal ver as pessoas preocupadas com esse cuidado, porque realmente faz a diferença você ter ali a consistência, o cuidado contínuo com a pele,
que é um tecido, que é um órgão que Aham. está em constante modificação, né? Ele tem influências internas, hormonais, por exemplo, é, estresse, a gente está vendo muito isso na quarentena, as pessoas com muita modificação na qualidade da pele e apresentando várias, inclusive, doenças, né? Por conta do estresse, e isso repercutindo na pele. Então, é importante ter um cuidado constante. A pele está sempre em modificação e é importante essa rotina por isso. Aham, entendi. É, é porque era só para. Porque tem pessoas aqui mais velhas que esse é um termo que as blogueiras usam muito, né? Mas muita gente não Isso, conhece, por isso que eu quis isso. esclarecer. A terceira pergunta é normal ter espinhas após aos 40 anos? Infelizmente, muito. A acne da mulher adulta, eu tenho até um vídeo ou um story no meu Instagram falando, abordando a acne na mulher, nessa faixa etária. Que a mulher não espera, né, ter esse tipo de problema na fase adulta. É. E a acne na mulher adulta, ela pode vir pode ser um problema, né, que você traz desde a adolescência, mas tem pessoas que nunca tiveram acne na adolescência e que começam a fase adulta desenvolvendo acne. Então, ou ela tem essas duas possibilidades, né? Elas vindo desde a adolescência ou elas surgindo do nada na fase adulta da vida. E isso tem muito a ver com a influência hormonal. É, os hormônios androgênicos, né, como a testosterona, eles têm ação direta na pele. Existem vários receptores na pele que conseguem captar esses hormônios circulantes e eles acabam dentro da célula gerando um monte de alteração que pode contribuir para o desenvolvimento dessas lesões inflamatórias. E elas, inclusive, são muito características de se manifestarem de maneira cíclica, né? Sempre muito próximo do período menstrual. A localização dela também é muito específica. Normalmente ela se concentra muito no terço inferior do rosto, pescoço, que é essa área da barba. O homem tem barba nessa área e é uma área que tem muito receptor androgênico. Uhum. Então, muito frequente. É frequente e é claro que quando a gente aborda uma paciente com acne na fase adulta da vida, a gente precisa melhorar tudo. Não só fazer os medicamentos que vão combater essa ação hormonal, né, androgênica, mas também orientar em relação à alimentação, estilo de vida, diminuir, evitar tabagismo, porque o cigarro pode piorar, agravar a acne na mulher adulta. Exposição à poluição não tem como mudar, né? Mas a gente tem como manter a pele higienizada para remover esse fator que está aí presente nas grandes cidades, né? Prejudicando a qualidade da pele. Então, sim, e é muito frequente no consultório. Uhum. Nossa, tem um tanto de perguntas aqui também, olha. A Mary falou, e como podemos fazer para cuidar melhor nessa faixa etária de 40? Aí o Arthur também comentou, eu tenho demais espinha na faixa da barba. A Rosana perguntou, tem algum produto para clarear a pele? Tenho algumas pintas, manchas no rosto, mão, como do peito. Olha, muito importante. A prevenção é tudo, né? Prevenção é tudo. Claro que existem vários clareadores e isso tem que passar por uma consulta com o seu dermatologista, né? Para Uhum. avaliar a sensibilidade da sua pele, né? E isso ser feito de uma maneira mais segura. Mas o uso de protetor solar, a gente sempre bate nessa tecla e as pessoas acabam achando chato, né? Poxa, usar protetor solar na quarentena, dentro de casa, precisa. Precisa, porque hoje em dia a gente vê, existe uma comprovação de que a luz solar pigmenta sim, e a luz visível do celular, da luz de casa,
essa luz visível pode pigmentar a pele, conforme, né, a exposição vai acontecendo com o tempo. Então, é importante a prevenção. Então, o uso de protetor solar de maneira consistente, de maneira rotineira, entrar aí nessa rotina de skincare, de cuidados diários com a pele, vai prevenir o surgimento de muita mancha. É claro que câncer de pele não é provocado por essa luz visível, mas mancha, sim. Então, clareador, Doutora, existem vários clareadores. Eu até fiz um post recente sobre a hidroquinona, né? Eu recebo muitas pacientes que perguntam, nossa, mas a hidroquinona é segura? É, e isso é frequente. Alguns pacientes não querem usar hidroquinona. É um dos clareadores que a gente mais prescreve, né, na nossa rotina ali, quando a gente precisa clarear a pele. Mas é um remédio e é importante que as pessoas entendam que não é porque o produto está sendo ali de uso tópico, né, de uso só na pele, que ele não tem que ser levado a sério. É um remédio, então você tem que ir no médico e fazer o acompanhamento com esse médico. Existe uma concentração que é mais segura, né, para o uso tópico da hidroquinona. Existe um tempo também que normalmente a gente usa para prevenir os efeitos negativos colaterais desse medicamento. Cosméticos, se a gente entrar nos dermocosméticos, aí existem vários. A vitamina C tópica também é um bom eu uso. clareador, pode inibir tirosinase. Existem outros ácidos, né? Existem ácidos como ácido códico, ácido fítico, o próprio ácido retinóico, o glicólico também, são produtos que a gente usa ali na nossa alquimia, ali no dia a dia da dermatologia, que vão colaborar, cada um com a sua função, para um clareamento global da pele. E é isso, gente. A consistência. É importante o paciente que está preocupado com a saúde da pele entender que o tratamento dermatológico, ele não adianta você fazer por um mês, 2 meses, 6 meses. A pele está sempre em constante modificação. Você tem que ficar sempre fazendo acompanhamento, né, tratamento e adaptar suas rotinas de acordo com as demandas ali que a pele é, mostrar, né? Que a pele solicitar. Então, eu gostaria de falar até um testemunho pessoal meu, que o meu skincare, ele é basicamente, na época que eu casei, eu lembro, eu tava com muita espinha, porque eu espremia, aí ficava muitas manchinhas. O que eu utilizei? A receitinha da vovó, água de arroz. E aí eu fiquei usando durante um tempo, eu senti uma melhora, que clareou um pouco. E aí depois disso eu comecei a usar a vitamina C e eu uso a argila branca. Eu comprei um sabonete, até eu fui pra praia, acho que foi no... não lembro o estado. Eu acho que foi em Porto de Galinhas. Eu acho que foi em Pernambuco. E aí eu comprei um sabonete mesmo de argila branca. Nossa, ele é muito bom. Deu Você acha que certo, esses né? produtos mais naturais assim funcionam E existem também? fórmulas caseiras que às vezes eu não conheço, mas o paciente traz e a gente vai aprendendo também. Muitos dos produtos, a maioria dos produtos, né, que a gente usa, eles vieram da natureza, né? Obviamente que a gente toma muito cuidado, porque existe também essa onda de produtos naturais, mas a gente vê também, infelizmente, na dermatologia, a parte negativa disso tudo. Então, Ah, tá verdade. existem as fitofotodermatoses, existem aquelas alergias que podem ser provocadas pela exposição ao produto in natura, sabe? Então, é muito comum, por Aham. exemplo, o paciente chegar, isso a gente vê mais no SUS, que o atendimento é mais demorado, né? Para você conseguir acessar o médico, o paciente com eczema, com alergia na pele, coceira, vem tomando, né, frequentemente chá de aroeira.
E aí é bem conhecida para o dermatologista essa relação do banho, por exemplo, de um chá de aroeira com alergia na pele. Então tem que tomar só cuidado com os produtos muito naturais, né? Ali in natura diretamente com a pele, que eles podem provocar é, alergia. Mas existem essa questão do arroz, né? Existem algumas fórmulas, vinagre, a gente às vezes usa vinagre para tirar molusco, por exemplo. Então, existem algumas fórmulas caseiras que dão certo, sim. Ah, bacana. Olha, a Pauliane, ela está perguntando o seguinte: em relação ao colágeno hidrolisado em cápsulas, ele realmente previne o envelhecimento da... Peraí, eu perdi, eu estava distraída. A Pauliane aqui, ela perguntou em relação ao colágeno hidrolisado em cápsulas, ele realmente previne o envelhecimento da pele? O consumo Olha, dele? colágeno é sempre uma pergunta. Todo mundo, né, que tem um pouco de interesse nessa área da dermatologia de pele, pergunta se o colágeno oral, a suplementação realmente é boa para prevenir o envelhecimento da pele. É, Na nossa prática clínica, o que a gente sabe é que o colágeno oral hidrolisado, ele sim pode melhorar o viço da pele, a hidratação da pele. Então, ele melhora, sim, a qualidade da pele. Só que quando o paciente vem fazendo essa pergunta para mim, eu sempre interpreto que ele quer um resultado de firmeza, de sustentação. Porque colágeno é uma proteína que a gente pensa logo em sustentação de pele, né? Então, assim, com esse fim de sustentar a pele, de prevenir esse, vou falar de uma maneira cruel, desabamento da pele, essa avalanche que a gente vê, né, depois dos 30 anos e todo mundo passa por ela. Não, o colágeno oral sozinho, ele não vai fazer muita coisa, não. Para melhorar o viço da pele, a hidratação da pele, sim. Agora, na prática clínica, normalmente do dermatologista, quando a gente está fazendo algum procedimento que a gente precisa que o organismo produza colágeno para aquele tratamento mostrar um efeito bom, como, por exemplo, a gente injeta um estimulador de colágeno, né? A gente chama de bioestimulador de colágeno, que é um remédio que a gente introduz na pele e a gente precisa que ele acelere ali o metabolismo, faça as células produzirem mais colágeno. Então, a gente normalmente suplementa, sim, o colágeno oral para ver ali uma resposta melhor àquele procedimento. O ultrassom microfocado é outro procedimento. Então, sempre que a gente faz algum procedimento para flacidez, a gente suplementa para não deixar faltar aquela proteína que é importante, aquele substrato que é importante para o organismo produzir essa proteína que a gente está estimulando. Mas se a pessoa não está fazendo tratamento nenhum e pensando que é um investimento legal, né? Não é um investimento baratinho, a gente pesa se realmente vai valer a pena investir naquele colágeno, que só vai melhorar a hidratação da pele, o viço da pele, ou se vai valer a pena a gente investir em outras coisas que vão fazer mais diferença. Entendi. Entendeu? Se não Sim, ficou claro, vocês me avisem. ficou Me claro. avisem. Eu vou dar, eu só vou reproduzir a pergunta, última pergunta daqui, por enquanto, porque eu tenho que priorizar aqui, né, as que as pessoas enviaram antes. Mas eu vou fazer essa pergunta aqui da Linda Franzinha. O que é bom para clarear as axilas ou virilha? Ó, para clarear axila e virilha, a gente normalmente indica também remover o pelo. Assim, vamos pensar que a axila tem um pelo ali que normalmente é escuro. Então, a gente normalmente, o processo de clarear a região envolve remover o pelo, né? Então, normalmente a gente indica uma depilação a laser, A uma depilação laser. definitiva. Porque na verdade. Você travou para mim, eu estou preocupada de eu ter travado também. Mas acho que não, né? Oi? Você conseguiu, eu não travei Travou? não, né? Eu travei, Então, né? continuando a Travei? questão do clareamento da região da axila, então
um fator que a gente sempre pensa em eliminar para melhorar a região como um todo é fazer a depilação definitiva, né? Agora, clareador mesmo, existem várias opções. É uma área mais sensível, né? Que é exposta ali a processos Clareou depilatórios. muito também. Eu tenho definitiva. Eu fiz depilação na axila e na virilha. E assim, Acaba clareando, né? A clareia. região. Às vezes não clareia a pele, mas só de tirar aquele fator ali que acaba gerando uma sombra, ajuda. Mas clareador tem um monte. E muito importante para axila é evitar usar algum cosmético que irrite a pele daquela região. Porque tudo na pele que fica vermelho, eu costumo explicar isso para o paciente, tudo. Qualquer área da pele que está vermelha, ela tem o risco de ficar marrom, de ficar escura, né? Uhum, Algumas pessoas, pessoas morenas, têm mais risco do que pessoas muito clarinhas, porque tem uma produção de melanina mais ativa. Então, assim, uhum. usou um desodorante, usou um creme depilatório, fez alguma depilação, que a região ficou vermelha, ficou sensível, tem o risco dela ficar escura. Então, evitar processos agressivos na área. Evitar desodorante que cause alergia, faz parte do tratamento. Geralmente Agora, aquelas clareador, bolinhas, né? Quando estoura, aquelas pessoa que tem alergia, por exemplo, à cera. Aí dá aquelas bolinhas, aquele próprio líquido que sai, eu acho que mancha, né? sim. Então, assim, passa pelo tratamento tudo isso. Claro que a gente usa clareador, mas passa pelo tratamento. Erradicar o pelo, né, eliminar o pelo, evitar irritantes na região que é muito sensível. Clareador, não tem como eu falar assim todos. A hidroquinona é um dos clareadores que a gente usa. A gente às vezes lança mão de ácidos também. Muitas vezes a gente faz sessões de peeling químico, e aí com clareador, né? Muitas vezes a gente faz laser, o mesmo laser que a gente faz pro rosto, a gente pode fazer na axila. Existem procedimentos também que isso tudo tem que ser planejado caso a caso, mas Certo. existem várias alternativas para devolver, né, entregar para o paciente um resultado legal. Tá. Então, vou passar para a próxima pergunta. Queria saber os riscos associados ao uso de botox, preenchimento e demais procedimentos estéticos. Olha, você até tinha me falado dessa pergunta. Eu fiquei pensando, gente, eu vou ter que falar. Toda vez que a gente vai fazer algum procedimento no consultório, a gente entrega para o paciente um termo de esclarecimento, que é um texto, às vezes grande, sobre Aham. todas as possibilidades ruins, os riscos daquele procedimento. Na prática, né, quando a gente se dedica ali, né, estuda a técnica, o material que a gente vai usar. O dermatologista, ele reduz, ele minimiza todos esses riscos, né? Então, eu já tive um paciente que na recepção ficou assim, em dúvida, quase que desistiu de fazer o procedimento lendo todos os riscos possíveis dos procedimentos. É, mas você pensa só, tudo na Tudo vida tem envolve risco. risco. Viver é É risco. o risco. Existem riscos, né, maiores e riscos menores. Quando a gente escolhe um profissional apto, né, um profissional que estuda, poxa, um dermatologista para ele se formar, ele é médico, né, então são 6 anos de medicina, mais 3 anos ou 4 de residência médica, de especialização, então, ó, e congresso e cursos continuamente, então a gente está o tempo inteiro estudando para tornar todos os nossos procedimentos o mais seguro possível. Agora, objetivamente, Botox ele tem vários riscos, né? O risco da gente paralisar um músculo que a gente não gostaria de paralisar. A toxina botulínica, não sei se todo mundo sabe, né? Muita gente confunde o que é Botox e o que é preenchimento, por exemplo. O Botox vamos imaginar que ele é um remédio que a gente injeta na pele e a gente, na verdade, injeta no músculo para acalmar esse músculo, para evitar que ele contraia.
e que ele Uhum. continue machucando a pele, porque toda vez que o músculo contrai, ele vai machucando a pele, fraturando a pele. E aí vão surgindo as rugas, né? As rugas de repouso, que a gente chama. Que mesmo sem você fazer a contração muscular, elas já estão ali. Muito Uhum. comum a gente ver rugas já de repouso aqui. Então, a toxina botulínica é isso, é um remédio que a gente usa para, ó, mandar os nossos músculos para um spa de relaxamento. Eles vão ficar lá com menos potencial de agredir a pele. Já Uhum. o preenchimento, a gente injeta, a gente preenche uma área do rosto, ou de qualquer área, né, que a gente precisar, é, que a gente está precisando de volumizar, a gente está precisando volumizar ou reestruturar aquela área. Normalmente o que a gente usa é ácido hialurônico, é um dos preenchedores, né, que a gente usa, mas a hidroxiapatita de cálcio é outro preenchedor. A gente usa muito para preencher essas ruguinhas da mão. Conforme a gente vai envelhecendo, a nossa mão ela vai ficando. A gente tem uns nomes horrorosos na dermatologia. Um deles é mão cadavérica, né? Ela vai ficando com vincada. E aí isso dá um aspecto de envelhecido para a mão. Então a gente preenche também a mão, não só o rosto, né? A gente preenche o pescoço, se precisar, o colo. A hidroxiapatita de cálcio é um bom preenchedor para a mão, por exemplo. Mas o que a gente mais Legal. conhece na mídia é o ácido hialurônico. Risco existe, e riscos graves, né? O risco do Botox, por exemplo, é a gente pegar um músculo que a gente não gostaria de pegar. E isso pode dificultar, por exemplo, o paciente de abrir os olhos. Em vez da gente pegar o músculo da região periférica aos olhos, a gente pode pegar um músculo que colabora, por exemplo, para o movimento da pálpebra, para o movimento dos olhos. Então, risco tem de estrabismo, de você ficar com o olho caído por um tempo, enquanto durar aquela toxina no organismo. Ela tem Aham. duração temporária, ela dura ali de 3 a 6 meses. E claro que se porventura acontece uma coisa dessa, a gente tem como estimular esse músculo. Normalmente até a fisioterapia trabalha nisso, né? Para esse efeito negativo sair rápido. A gente pode deixar, por exemplo, o sorriso torto, porque a gente pegou um músculo que a gente não gostaria de ter pego. A gente pode. É basicamente isso. Entendi. Risco também da gente formar anticorpos contra a toxina quando a gente faz numa frequência desordenada, sabe? Sem regra, com um espaçamento muito curto entre as aplicações de toxina. Tem paciente que eu já atendi que já fez uma sessão de toxina, 15 dias depois fez outra e depois fez mais um reforço. Então, assim, isso passa também pela escolha de um profissional que, poxa, tenha o conhecimento ali daquela toxina. O preenchimento, o risco que a gente mais teme é a gente introduzir ele numa área perigosa, vascular ou neural, ou nervosa. Então, a gente tem medo de, por exemplo, ocluir, tapar a circulação de uma artéria, por exemplo, que irriga alguma área, por exemplo, do rosto. Então, a gente tem visto, né, muitos profissionais não médicos fazendo esse tipo de procedimento, e isso, inclusive, é uma luta da Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica. É uma luta política que fica muito. O paciente normalmente não acompanha essa luta na justiça, porque a gente vê esses riscos, né, aumentando conforme profissionais não capacitados começam a entrar nessa área estética. Então, a gente vê necrose no nariz, que necrose é a morte do tecido, é quando o tecido gangrena, fica ali preto. Uhum. A gente vê isquemia, cegueira. Então, a gente vê acidente vascular cerebral, sabe? O derrame. Então, são riscos que a gente tenta fugir, estudando muito e fazendo o trabalho com muita responsabilidade, muita seriedade. Obviamente, não existe isenção de risco, não existe. Todo mundo que se submete ao procedimento está sujeito a risco. A gente diminui esse risco com critério, escolhendo o profissional, escolhendo o profissional que vai escolher o material adequado e tudo mais. E a gente aumenta esse risco quando a gente se submete a esses procedimentos em qualquer lugar, em qualquer pessoa, porque normalmente é mais barato. Então,
Isso é um perigo da área estética. Aham. A minha Ah, mãe, e ela faltou o quê? Faltou qual risco aí? É laser, é botox laser também? botox, preenchimento e demais procedimentos. Ah, e aí, olha, Vários, porque né? assim, dermatologia tem uma coisa que é complicado. A pele é um tecido muito complexo e muito delicado. A gente tem que ter muito respeito pela pele. É um Tem. tecido, não, um órgão, né? O maior órgão do corpo humano. E parece fácil fazer tudo isso. Então, vou fazer um peeling, não sei com quem. Peeling é um processo que ele pode ser químico, pode ser mecânico. De qualquer maneira, o peeling ele serve para renovar a pele, para afinar a pele, para várias coisas, né? Mas de um modo geral, ele renova a pele. Então, se você também faz com um profissional que não se atenta, que não conhece a sua pele, a sensibilidade dela, tem risco de manchar ela. Tem risco, por exemplo, de você fazer um peeling tão profundo que vai deixar cicatriz, vai deixar acromia, mancha branca, um monte de coisa. Então, eu acho que a solução melhor é procurar o profissional que você confia, que você, né, conhece. Uhum. De preferência, sempre consultar o médico dermatologista que estuda Com, para isso, né? com certeza. A minha mãe, ela escreveu assim aqui Peeling embaixo. oferece riscos, sim. Peeling oferece risco de mancha. Uma vez, na época da minha residência médica, na especialização, eu era estudante médica, mas estava me formando, né, na dermatologia, aprendendo a dermatologia. É isso que a gente faz na residência médica. Nós já somos médicos, mas a gente está ali se formando para Especializando. virar especialista. Tinha uma paciente com melasma, aquela mancha marrom que dá muitas vezes no rosto, às vezes no Uhum. braço, em outras áreas. E ela veio de um outro médico que não era dermatologista e ele tinha, para ajudar ela, tentado fazer um peeling nela. Ele fez um peeling que é um procedimento que serve para isso, para renovar a pele de média profundidade. O peeling, ele pode alcançar várias profundidades. Então, ele pode ser superficial, ele pode atingir só a camada córnea, então ele só vai tirar a queratina da pele, gerar uma abrasãozinha na pele. Ele pode atingir a epiderme, ele pode atingir a derme, que é mais fundo ainda, que estão ali onde estão os fibroblastos que produzem colágeno, e eles podem, né, atingir, avulsionar toda essa estrutura, até a derme. Então, eles vão dos peelings superficiais, por exemplo, peeling de ácido retinóico, peeling Simel, peeling de Gessner, existem várias possibilidades. Eles podem ser os médios, então de média profundidade, o de ácido triclorocético, por exemplo, e eles podem ser os profundos, que é o de fenol de Baker. Então, ela tinha feito um peeling médio. E para melasma, se a gente agride muito a pele, existe um risco de formar uma outra mancha associada ao melasma que se chama hipercromia depois de uma inflamação, pós-inflamatória. E aí ela chegou com o rosto mais manchado que antes. Então é Nossa. horrível, porque melasma Uhum. é uma doença crônica que a gente tem que manter um cuidado para o resto da vida. É, e cuidar com muito carinho dele, para ele não ficar toda hora voltando, né? E ela teve uma piora. Então, depois que isso acontece, aí é um tempo para trabalhar em cima daquela pele para conseguir clarear aquela pele. Então, Nossa, assim, imagina. parece inofensivo. Eu costumo falar que parece fácil, mas é difícil. Porque tem que conhecer. E quando você Com dedica o tempo, certeza. estudo, E você tá no conhece, né? rosto, né, gente? Bem no rosto, assim. Tá no rosto, na pele. A pele é uma coisa muito séria. Parece É brincadeira, mas a dermatologia é uma área muito, muito importante, muito séria. Mexe com a muito importante. autoestima, com um monte de coisa, Demais. né? Tem que O respeitar a nosso rosto é pele. a nossa carta de apresentação, né? Se for olhar, porque imagina. Agora, minha mãe, ela perguntou assim, eu acho que na hora que a gente estava falando sobre colágeno, ela falou assim, eu tomo para artrose. E aí, é esse o mesmo para a pele? Não, colágeno para articulação é um e para pele é outro. Ah, Mas não tem problema. Ele.
é bom tomar colágeno para articulação e eu vejo muitos relatos de pacientes que acompanham o ortopedista, que tomam o colágeno deles, né? E com Aham. melhora de dor, melhora de artrose, né? De dor articular. Então, agora para a pele, por questão ali de logística financeira, vamos dizer assim, a gente seleciona para quem que a gente vai suplementar, porque produto dermatológico, né? Não, normalmente, produto dermatológico bom, de indústria séria, de marcas boas, acaba, é um investimento, né? É Uhum. caro, exige ali uma. É. A Pauliane, eu achei interessante também. Última pergunta, depois eu volto aqui para as que a gente combinou. Em relação ao que a gente estava falando de melasma, em relação ao melasma, os vapores quentes na pele aumentam essas manchas e quais os tratamentos que podem ajudar a combater esse problema? Ela quis dizer secador, esse tipo de vapor, entendeu? Se pode piorar. Não entendi. Em Ah, relação ao secador de melasma, cabelo? se Se pode pode piorar o melasma? queimar. Olha, melasma é tão complexo que é tão estudado, o melasma, e cada hora a gente descobre um pouquinho mais dele, né? Hoje a gente já sabe que melasma tem componente vascular. E esse componente vascular, os vasos sanguíneos, eles influenciam na pigmentação da pele. Uhum. Então, a gente orienta o paciente, sim, a se proteger do sol, se proteger da luz visível e evitar excesso de exposição a calor, sim. Porque esse calor em excesso pode gerar vasodilatação e acabar estimulando a recidiva aí do melasma. Melasma tem que ser cuidado com muito carinho. E o melasma, você imagina assim, quem tem pressão alta, hipertensão, vai no cardiologista e normalmente costuma acompanhar com o cardiologista ao longo da vida, né? Porque a pressão alta não some do nada. Melasma é a mesma coisa, diabetes é a mesma coisa, né? Você não usa um remédio para o resto da vida e então melasma ele tem que ser encarado como uma doença crônica, porque ele merece esse cuidado. Eu costumo diferenciar é, falar para os pacientes que o melasma a gente tem a fase ativa, né, de tratamento, que a gente almeja clarear, exterminar ele da pele, tirar ele assim, pelo menos de maneira visível, e aí depois existe a fase de manutenção para prevenir que ele retorne, né? Então, esse cuidado, essa manutenção faz muita diferença no tratamento de melasma. Entendi, tá. Agora eu vou partir para outra pergunta aqui. É, Eu acho que essa pergunta, como eu te disse, ela é um pouco óbvia a resposta, né? Sobre cravos e espinhas, vale a pena ou correto espremer? Ah, é. Então, isso que acontece. A hipercromia pós-inflamatória é uma realidade possível, né? A hipercromia significa o quê? Um escurecimento, um aumento da cor da pele, né? Ela fica marrom depois de alguma inflamação É, pós-inflamatória. Então, quando a gente agride a pele, isso é um jeito de provocar inflamação na pele, né? isso. Então, manipular, gente, Uhum. evita. Porque a própria acne ela pode provocar a hipercromia por si só. Se você vai lá e agride a pele, escoria a pele, tem paciente que não, tem o dedo, tem o que a gente chama de escoriação neurótica, né? Tem o dedo nervoso. Então passa a mão assim no rosto, sente umas bolinhas e começa a cutucar. Gente, isso é um crime! Não pode. Por favor. Milium Milho. é cravo agora? Milium é uma tumoração benigna da pele de sebo. E normalmente a gente trata como se fosse um cravo ou um comedão fechado. A gente normalmente ou faz o tratamento ali no dermatologista ou encaminha para tirar na limpeza de pele. Muitas vezes a gente precisa tirar ali o tampão da pele e espremer da maneira correta, né? Ou usar um extrator de comedão, para extrair aquele cistozinho de sebo. Gente, a gente acaba lendo as perguntas aqui, né? Olha, o óleo Ih, de mas tem rosa, muita, né? o óleo de rosa mosqueta é realmente bom para a pele?
O óleo de rosa mosqueta é bom para a pele, só tem que tomar cuidado na pele oleosa, porque ele é um óleo e que pode provocar oclusão, aquela acne, é, por oclusão, né? Como essas aquela acne da máscara, né? Então, Ah, assim como a máscara, ela pode provocar oclusão, o óleo de rosa mosqueta pode provocar oclusão e gerar acne, dilatar os poros e tudo mais. Mas ele é um bom cicatrizante. Você sabe que quando eu estava na residência médica, eu tinha um professor o coordenador, né, da residência, o chefe, o Dr. Paulo Cotrim, ele orientava a gente a prescrever depois de uma cirurgia dermatológica, porque é um cicatrizante acessível, né? E funciona, é bom para a pele. Só que para uhum, usar, vai no dermatologista antes para saber, né, se vale a pena usar no seu caso. tá. É, é, Rosácea, ó, rosácea é outro assunto que também provoca tanta dúvida, né? exatamente, tem até essa pergunta aqui, a gente pode até responder, porque tem aqui também essa pergunta sobre a rosácea. Qual o Pode melhor ser. tratamento? E qual o Não melhor existe protetor? melhor tratamento, né? Qual é a outra pergunta que você ia fazer? Não, então, é porque da rosácea tem aqui também. Só que a pergunta sobre a rosácea aqui é referente ao Márcia. a protetor solar. Qual que é o melhor para quem tem rosácea? Uhum. Então, rosácea é uma alteração, uma doença de pele, né? Que a gente também entende como uma doença crônica, é uma tendência da pessoa. Existe vou falar assim, uma dificuldade dos vasos sanguíneos do rosto de contraírem. Então, sempre que existe alguma situação de ambiental ou até pessoal, né? A pessoa passa por uma situação de estresse, estresse emocional ali, exposição, ela faz uma vasodilatação, ela dilata os vasos do rosto e ela tem dificuldade desses vasos voltarem ao seu tamanho normal. Uhum. Então, uma pessoa que não tem rosácea, ela pode até passar por situações de ruborização, ela pode ruborizar o rosto, mas os vasos sanguíneos têm a capacidade de se contraírem e voltarem ao seu estado normal. Quem tem rosácea tem essa dificuldade de controle dos vasos no rosto. Eles são mais, vamos dizer assim, tá? Bobos, de um modo leigo, assim. E tratamento, olha, existem vários, porque a gente sabe que não é só isso, né? Não é só essa desmotilidade, existe a presença de um ácaro presente na pele que acaba influenciando na fisiopatogenia, né? Na evolução da rosácea. Então, existem vários tratamentos. A acne, a rosácea, ela tem vários graus. Ela tem um grau que a pessoa só tem aquela tendência de ruborizar, mas ela consegue voltar com mais dificuldade para o tom da pele normal, mas volta. Depois ela progride para aquela ruborização tipo Papai Noel, sabe? Que o Papai Noel Uhum. tem o queixo mais avermelhado, as bochechas e a testa, às vezes o nariz mais avermelhado. Então, Aham. essa segunda fase, existem fases inflamatórias que começam a surgir lesões como se fossem de acne inflamatória no rosto, e existem as fases das fimas, que o tecido da pele começa a aumentar de espessura, glândulas sebáceas começam a ficar volumosas, e aí existe aumento da pele, do queixo, aumento do nariz, aumento da região malar, então existem várias fases da rosácea. Então, dependendo de qual fase você esteja, vão ter alguns tratamentos possíveis. Agora, o que é importante é saber o que piora a rosácea. Tudo que gera vasodilatação. Então, quando a gente está ali cozinhando no fogão e vem aquele vaporzinho ali, sabe? Ou abre o forno e vem aquele vapor no rosto, isso pode Uhum. gerar, desencadear uma ruborização. É bom Uhum. evitar, então, exposição direta ao calor. Banho muito quente também pode piorar, então é bom evitar.
alimentos condimentados, apimentados, isso pode gerar também os vasos ficam mais atiçados, sabe? Eles vasodilatam. Bebida alcoólica, quem tem rosácea, bebe um vinho já fica logo vermelho. É, É importante, minha mãe cafeína em tem. excesso, tomar muito café também faz essa vasodilatação. Então é bom saber o que, que piora a rosácea, porque isso você consegue controlar. Em vez de tomar Uhum. 10 xícaras de café no dia, você vai tomar uma xícara de café. Em vez de tomar vinho toda noite, você vai tomar vinho em situações especiais. Em vez de ficar cozinhando assim, ó, de cara ali na panela, você vai evitar o calor. Em vez de tomar banho com água muito quente, você vai abrandar a temperatura da água. Então, isso é muito, 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 muito importante, faz parte do tratamento. Agora, tratamentos existem vários, e existem lasers também, que podem ajudar a matar, não, a controlar esses vasos sanguíneos de uma maneira mais prolongada, né? Claro que quem tem a tendência de ter rosácea, quem tem a rosácea sempre tem a tendência dela retornar. Então, normalmente eu oriento os pacientes a fazerem, né, quando tem indicação laser, por exemplo, mas sempre se atentarem que anualmente pode ser que seja necessário, sejam necessárias sessões, né, de reforço, de manutenção para a rosácea. Protetor solar também, gente, faz parte do tratamento que o sol vasodilata. Então, o uso de protetor solar é importante. E é importante acalmar a pele. A pele da rosácea ela é muito irritada, ela é muito sensível. Então, tudo que você puder fazer para acalmar, se ela estiver muito agitada, ou água termal, pode colocar água termal na geladeira e borrifar de vez em quando. Pode fazer compressa de soro fisiológico gelado no rosto, colocar umas gases no rosto, um paninho limpo, chá de camomila. Então, é importante entender a rosácea antes de mais nada. Agora, deixa para o médico conduzir o tratamento medicamentoso para o seu caso. Aí vai depender. As rinofimas, né? Rinofima, você pode fazer tratamento cirúrgico. Aí, Doutora Lívia, eu vou ter que te interromper, porque faltam 2 minutos para 1 hora e a gente não respondeu nem a metade. Então, é, eu sou é, faladeira, gente, desculpa. gente, ô pessoal, ó, minha mãe falou protetor solar verde, onde encontrar? Gente, teve uma pessoa que Flávia falou sobre microagulhamento. A gente vai voltar, eu vou encerrar e vou voltar, mas continuem com as perguntas, tá? Perguntem novamente, porque vai sumir, tá? Aí eu vou encerrar e aí eu volto. Pode ser? Pode ser. Por mim não tem problema. Se as pessoas ficarem cansadas, elas vão saindo. Mas a gente está aqui, ó. Não, mas tá todo mundo adorando, todo mundo elogiando, tá todo mundo elogiando. Peraí, já tô saindo, tá bom?